boa noite para você que acompanha o canal do Professor Cid. Eu sou Cid Clay e hoje iremos abordar um tema de alta relevância, a volta de Jesus Cristo, segundo uma visão não tão arminiana, mas vocês irão adorar o nosso assunto. É um assunto bem conciso, bem embasado e creio que irá alimentar sua alma e o seu espírito nesta noite. Bom, podemos ver aqui uma pergunta logo de cara. Você está preparado para a volta de Cristo? Hoje em dia nos ocupamos de várias maneiras, menos na examinação da palavra, na oração e na piedade. E isto é uma realidade nos dias atuais. As pessoas estão no corre-corre, é o WhatsApp, é Facebook, é tanta coisa, tanta parafernália para ser vista, que se esquece de examinar a palavra de Deus, de orar e de viver em piedade, que é o amor ao próximo, não é? Vamos para o próximo aqui, algumas afirmações sobre a volta de Cristo. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Logo de cara a gente vê um texto assim, meio que amedrontador, pois essa visão da volta de Cristo que eu estou apresentando para vocês não é muito comentada nas igrejas. Porque imagina uma apresentação dessa fazendo medo às pessoas. As pessoas não iriam aceitar, não iriam ou querer ouvir, iriam se levantar no meio do culto, mas é uma realidade. A volta de Jesus será terrível para aqueles que não o têm por Senhor e Salvador. Vemos aqui algumas outras afirmações. Nosso Senhor surgirá do céu. Esse é um dos principais artigos da nossa fé. Sua vinda é certa. Portanto, devemos esperar essa vinda enquanto esperamos nossa redenção e salvação. Com relação a essa redenção e salvação, é redenção e salvação finais. Porque existem três tipos de santificação. A santificação quando aceitamos, a santificação à medida que andamos na presença do Senhor e a santificação final, que é essa redenção e salvação que eu estou falando aqui. Não devemos duvidar disso, porque duvidar seria rejeitar tudo aquilo que nosso Senhor Jesus fez e sofreu, porque Ele veio a este mundo, porque se vestiu de carne humana, porque foi exposto à morte, porque foi levantado da morte e levado ao céu. A vinda de nosso Senhor selará e ratificará tudo que Ele fez e sofreu pela nossa salvação. E isso deveria ser suficiente para resistir a todas as tentações desse mundo, segundo João Calvino. Você observa que é uma visão bem tranquila, bem calma, bem sincera a respeito da volta de Jesus. Porque tanta gente deixa de seguir a Jesus por coisas tão banais e somente pelo fato dele ter vindo morrer, viver em nosso meio, morrer, ressuscitar e ser levado ao céu, isso já seria o suficiente para a nossa salvação, sem ter que estar ratificando ou retificando qualquer coisa que levasse a nossa fé ao erro. Portanto, devemos crer que Jesus vai voltar e vai voltar com grande poder e grande glória. Há outras afirmações sobre a volta de Cristo. No entanto, Paulo nos dá aqui outras exortações muito úteis, porque quando fala da vingança preparada contra nossos inimigos, ele diz: Jesus Cristo virá com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. E com que propósito? Para confirmar que os inimigos do Evangelho receberão seu castigo diante de Deus. Meu amado amigo, você acha que Jesus vai vir somente para levar um povo para o paraíso? Você está redondamente enganado. Ele vai vir também com o propósito de fazer vingança
a nosso respeito, as perseguições que sofremos, as atribulações, os assédios, as tentações, tudo isso terá sua paga quando ele vier. E devemos estar preparados para esse dia, não ficarmos aqui a ver navios. Devemos estar preparados para a sua vinda, porque a vinda dele é certa. Outras afirmações sobre a vinda de Cristo. Certamente nosso Senhor virá com terrível poder, mas será terrível para os inimigos do Evangelho. Veja bem o que eu coloco aqui. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Ele lançará todos os seus inimigos no abismo, e vingará as feridas, insultos e aflições que suportamos. Isso é uma realidade, é um fato. Tudo isso aqui, vingará as feridas, insultos e aflições que suportamos. Porque muitas vezes não podemos falar. Devemos ficar calados, como ovelha muda. Mas nesse dia aqui, meu amado, nós seremos vitoriosos, porque Jesus virá nos vingar de todas essas coisas que temos passado e tem aferido as nossas vidas. A vingança é do Senhor. Tem crente que pensa que pode se vingar de qualquer um, ele está enganado. Romanos 12:19 está bem implícito aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E tem outra passagem também que diz: irai-vos e não pequeis. Nós devemos tomar cuidado com essa ira, porque ela não pode vir como um sol sobre nossa cabeça, querendo ocupar, dar vazão à ira, para nos vingarmos a nós mesmos por uma coisa que é o Senhor que tem que tomar partido por nós, e não nós tomar partido pelo Senhor. Ele é que deve se vingar por nós, e esse dia está chegando, eu creio. Ele vem como ladrão, kleptos. Kleptos no grego significa um tipo de ladrão que quando ele rouba, você só percebe depois que ele levou aquilo que era seu. E Jesus, ele vai vir como kleptos. Kleptos. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Diz ainda a palavra de Deus em 5:4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ele dá a entender nesta passagem aqui, o apóstolo Paulo, que aqueles que estão em trevas vão ser pegos de surpresa no dia da volta do Senhor. Diz ainda em Mateus: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 3 passagens com a mesma palavra: surpresa. Será de repente, será num abrir e fechar de olhos, será o estrugir da última trombeta que iremos subir aos céus. Ele vem com seus anjos, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 24:31 de Mateus. E ainda diz em Apocalipse 12:7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Vemos aqui Miguel com os seus anjos. Muita gente confunde esse Miguel propositadamente, dizendo que é Jesus, mas não é. É o arcanjo Miguel, o próprio, batalhando contra o dragão, que é Satanás, e os seus anjos, que são os demônios. Tudo isso irá acontecer na volta de Jesus Cristo. Seremos semelhantes a ele e aos anjos. Tem gente que pensa que seremos iguais a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Porque se você for igual a Deus, meu amigo, você está pregando uma heresia. Você está pregando o que muitas seitas aí pregam, dizendo que vão ser iguais a Deus. E existe até versões bíblicas que falam que nós seremos igual a Deus. Só que a palavra grega,
a que se refere a Jesus Cristo, diz que nós seremos semelhantes a Ele e não iguais a Ele. Diz aqui em Marcos 12, 25, porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Ou seja, não vão procriar, não vão ter filhos, viverão como os anjos. Foi criada uma certa quantidade de anjos e essa quantidade nem aumenta e nem diminui. Permanece do jeito que está até hoje. Do mesmo jeito será com a igreja. A igreja nem aumentará e nem diminuirá. Permanecerá com o número de salvos que serão salvos na volta do Senhor Jesus Cristo. Diz ainda em 1 João 13,2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha aí mais uma vez a expressão semelhante. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Cristo, para provar que não era um espírito, Ele comeu pão e comeu um favo de mel na frente dos discípulos para provar que Ele não era um espírito, era um corpo carnal realmente ressuscitado. E do mesmo jeito nós teremos um corpo semelhante ao dele. E se precisar nós comeremos, se precisar nós beberemos. Então somente isso. Julgamento das obras dos fiéis. Diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 11 ao 17. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vemos aqui o julgamento das obras dos crentes. Que crente não vai passar pelo juízo final. Crente vai passar pelo tribunal de Cristo. E a obra de cada um será testada como que pelo fogo, para ver se fica ou não fica com a recompensa esta, que até hoje é um mistério, ninguém sabe se é uma pedrinha a mais na coroa ou se é uma glória maior no corpo. E cabe aí outras especulações também, mas a Bíblia não revela. Se a Bíblia não revela, nos calemos. Portanto, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Vemos aqui um versículo, em Romanos capítulo 14, versículo 9, em que ele fala que ele é Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, quem morreu não está sem esperança de ressuscitar, não. Ele vai ser ressuscitado. Vamos ver aqui no próximo versículo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. Veja só. Primeiro, quem está morto terá que ser ressuscitado, terá que receber o corpo carnal de volta. E os que estiverem já aqui na terra, ainda aqui na terra, terão que ser transformados juntamente com eles. Porque a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Nós não seremos transformados primeiro do que aqueles que estão mortos.
Mas eles primeiro serão ressuscitados para junto conosco sermos transformados e arrebatados para o céu. Vamos ver ainda o que diz o próximo versículo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita briga com relação à tricotomia, à dicotomia, mas como tricotômico que sou, eu defendo a tricotomia do espírito, alma e corpo. Porque a alma é a nossa lembrança como ser humano. O espírito é o corpo espiritual que está dentro da carne. E o corpo é tão somente a matéria. Mas muitos ainda dizem que somos só dicotômicos. Cabe as discussões aí para quem quiser. O grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia nos apresenta o grande e terrível dia do Senhor como a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Em Sofonias 1:14, clamará ali o poderoso. Até os mais poderosos da terra vão ter que pedir clemência perante o Senhor. Diz ainda aqui, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Joel 2:11. Pois é, meu irmão, quem vai poder suportar? Os que estão aqui, os que ficarem para trás, vão ter que sofrer todas as agruras, todas as perseguições, tudo de ruim que vai acontecer no estrugir da trombeta de Deus. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. Isso aqui também é uma passagem do Antigo Testamento, em que é uma profecia, e que já vemos ela se cumprir de certa forma nos dias atuais. Vemos sinais no sol, sinais na lua, e por que não dizer que esse dia está bem perto, está a um pouquinho de tempo do que estamos esperando. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6:17. Quem poderá resistir ou subsistir a esse grande e terrível dia? O pecado não exercerá mais força sobre nós. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1:13. Sabemos que nós sofremos tentação, mas essa tentação é de procedência maligna, não é de procedência celestial. Tá? Lembre-se disso. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:53. Quando isso acontecer, o pecado não terá mais poder sobre nós. Nós seremos, como posso dizer numa linguagem bem simples, imortais. Haverá um consolo eterno, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente sofreu e ficou para trás não será mais lembrado. Será passado. Então somente isso. Apocalipse 7:17 ainda diz, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Mais uma promessa de que nós seremos felizes. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Olha aqui mais uma promessa feita lá em Jeremias há milênios, e esta promessa ainda está de pé
para aqueles que creem na volta do Senhor Jesus. Nossos inimigos serão banidos para o tormento eterno. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olhe bem, para haver um julgamento, é evidente que há uma sentença. E essa sentença é de acordo com o crime cometido. Quanto maior for o crime, maior será a sentença. Logo, para aqueles que quanto mais pecaram, maior será o castigo envolvido nessa questão. Se você concorda comigo ou não, isso é um fato. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa segunda morte não é o aniquilacionismo que muitos pregam por aí, mas sim a ausência total da presença de Deus em um local específico não revelado, mas que é chamado na Bíblia de lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Haverá o julgamento da segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição haverá o julgamento do grande trono branco. E aqueles que não foram achados com o nome escrito no livro da vida serão lançados para esse lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A Bíblia diz, em outras passagens, como aqui em Coríntios 15, 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque, para que morte, se iremos viver eternamente? Ela será lançada também dentro do lago de fogo e enxofre. Viveremos o dia eterno. Já estamos chegando no final dessa aula. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, ou o dia eterno, que é a tradução original do grego, o dia eterno. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será uma cidade que medirá 2.200 quilômetros de comprimento por 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura, segundo as medidas que João deu, de 12.000 estádios. E ele diz aqui, e eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ainda diz mais, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vemos aqui que temos que aproveitar agora o mar, né? Porque tem uma corrente que fala, na teologia, que o mar não existirá mais. Ele será banido. Agora, como? Isso aí é um mistério. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E disse-me mais, já está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ele diz aqui, mais uma vez, eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego é o alfa, e a última letra do alfabeto grego é o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Novidades no dia eterno. Separei algumas novidades do dia eterno, porque, primeiro de tudo, não haverá noite, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite.
Apocalipse 21 e 25. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Zacarias 14, 7. Está dizendo lá. E diz ainda aqui, o templo será o Senhor, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, Jesus também. Vamos abrir aqui. Não, mas não é isso que eu quero. Como alcançar estas promessas? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. É a maneira de se alcançar essas promessas. É desde cedo. Tem gente que deixa para depois, mas o instante é agora. É nesse momento que devemos buscar a presença do Senhor. Tenha certeza da sua salvação. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Romanos 8 e 16. Está aí Paulo dizendo, experiente como Paulo era nas Escrituras e também no trabalho missionário. Agradecimentos ao nosso Senhor, toda a honra e poder e glória, como agora e no dia eterno. Aos irmãos presentes que estão vendo esse vídeo e à minha família. Está aqui meu agradecimento por você ter assistido esta aula. Próxima semana teremos outro vídeo e que Deus continue nos abençoando.